ela é Samara, Marisa, Ciências Acadêmicas, a sexta fase. E o nosso artigo é o ensino da língua portuguesa, perspectivas e contradições. Então, o artigo... ele tem como objetivo discutir aspectos centrais que envolvem o ensino da língua materna, problematizando, dentro de seus limites, o embasamento em algumas teorias, encaminhamentos do ensino e a seleção de conteúdos que mostram pouco eficazes para a proficiência do aluno em leitura e escrita, assim como a competência na oralidade. Então, aqui ele quer demonstrar que a língua materna ela tem uma importância na leitura e escrita da criança, porque não é só a gramática ali, aquela coisa certinha que tem que ser priorizada, tem que ser contextualizado o que o aluno quer contar, o que ele quer refletir, de forma que ele entenda também, e não que o português seja uma coisa assim, que é uma obrigação você fazer uma leitura, você saber pronome, artigo, essas coisas que é muito, que para a criança ela acaba sendo ainda meio, não consegue entender. Então, a problematização do artigo, as teorias em torno do ensino da língua materna, a partir dos anos 80, vem discutindo a importância de priorizar o elemento comunicativo da língua e o seu uso, visto que o desenvolvimento da capacidade linguística depende das experiências do aluno com a língua em situações significativas. Então, a experiência que o aluno tem com a fala, se comunicar com a família, ela é uma experiência muito rica. Não é aquela coisa que tem que ser certinha, que você vai falar de forma formal em casa, como você aprende nos livros de português, de literatura. Então, portanto, apesar dos avanços nas propostas de trabalho numa perspectiva discursiva, percebemos ainda propostas exclusivamente voltadas para as estruturas formais de linguagem. Então, a linguagem, a estrutura ainda ela é muito formal nas escolas, e na forma de avaliar, aqui, ele coloca aqui na avaliação, tem que fazer um texto e você ler com a criança interagir com o grupo, o que você leu, o que a criança entende sobre aquele determinado assunto, que ela vai, quanto mais ela escrever, mais ela vai ler e falar, mais ela vai tomar gosto pela leitura, pelo português. Então, o ensino da língua portuguesa volta sempre para a gramática normativa, na perspectiva de analítica. Ela é mais uma análise de frases, sujeito, objeto, o pronome. Então, é uma estrutura que acaba se formando, a criança acaba perdendo o interesse pelo ensino. Então, o aluno ainda está subordinado à língua padrão do português, e a aprendizagem volta sempre para a diversidade de textos que circulam na sociedade. Então, uma receita, uma charge, o que eles priorizam para a criança, para a gente interagir com os textos sociais que circulam na nossa sociedade. E nem sempre é essa a proposta que o aluno vai aprender bem significativamente. Ele prioriza bastante a língua materna. Então, Marcuse defende que na atualidade a tendência é observar os gêneros pelo seu lado dinâmico e no processual, social, interativo, cognitivo, evitando a classificação e a postura estrutural. Então, o Marcuse defende que os textos têm que ser dinâmicos, ele não pode ser uma coisa que faz parte do processo de escolarização. Ele faz parte do processo, mas não que ele tem que ser exatamente formal, muito formal. E os gêneros tornam-se desprovidos de qualquer relação com situações autênticas de comunicação e dificulta a possibilidade de o aluno construir conhecimento significativo. Então, quando você apresenta um texto pronto e você quer que o aluno interprete aquele texto pronto, ele gostaria às vezes de interagir sobre algum texto que teria sentido e significado para ele, que seria semelhante àquele, porém o texto já
pronto, às vezes ele não consegue interagir, entender, porque o texto já vem pronto para ele. Ele não consegue expor o seu conhecimento, o que ele conhece sobre o assunto, ou ele tem sobre determinados assuntos de texto. E a escola, a escola é o conhecimento na necessidade de novas perspectivas pedagógicas. A percepção da autora visa que é uma crise no ensino, que sinaliza a urgência de se pensar em um ensino que responda às necessidades e expectativas das crianças, jovens e adolescentes, e que, em certa medida, atenda às suas necessidades pessoais, assim como às demandas do mundo contemporâneo. Como a Ana falou ali, que às vezes eles têm dificuldade de interpretar um texto, você fala às vezes o texto, mas eles não conseguem ali entender, eles não lêem porque aquilo é tão, às vezes, que não faz sentido para ele, que não é interessante ele ler. Ele lê às vezes por ler, mas não que ele entendeu o que o texto está querendo dizer. E hoje quem não interpreta um texto é considerado analfabeto. Porque a gente, o letramento é você saber ler e interpretar o que você está, ser uma criança letrada, né? A partir do reconhecimento das especificidades presentes dos estudantes, que se poderão construir práticas pedagógicas que imprimem sentido ao que se ensina e ao que se aprende na escola. Então, o que o professor ensina na língua portuguesa, ela tem que fazer sentido para a vida da criança, para o cotidiano da criança. Ela tem que interagir com o conhecimento que ela traz de casa, o que ela sai da escola. Às vezes ela vai lá não, mas aquele texto a professora mostrou para a gente como faz, mas eu vou contar a minha história relacionada ao texto. Eu acho que tem que interagir bastante com as crianças nesse sentido de tornar o português, a gramática, interessante para ela, que ela tome gosto pela gramática. E dando importância ao que ela conhece, ao que ela fala, como ela se expressa, o que ela fala em casa, tenha sentido também para ela. Bom, então, diante de tudo isso que a Fran falou, há uma crítica às formas mais normativas e tradicionais de trabalho com a língua, que dão ênfase às regras descontextualizadas sem trabalhar efetivamente com o texto. Diante disso, então, surgiram algumas perguntas. Mas será que verdadeiramente o formalismo foi vencido e a desejada interação professor-aluno conquistada? E a gramática, será que consiste num vilão que deve ser extirpado do ensino da língua portuguesa? Diante disso, então, teve duas respostas. Na visão de Pivovar, deve haver um processo de enredamento entre os sujeitos do conhecimento, o que é um processo de interlocução que gera um engajamento entre professor e aluno na experiência com o texto. Para Antunes, já na próxima, ele Antunes, 2013, ele problematiza a forma como se trabalham os conteúdos da disciplina de língua portuguesa nas escolas, apontando para a urgência de se pensar um ensino que supere a fragmentação do ensino da língua materna, que tende a ser formal, mecânico, receptivo, excessivamente sintático e fonológico. Para terminar, então, sendo assim, é preciso ter claro que o ensino das regras gramaticais precisa levar em conta as irregularidades em que ocorrem as construções linguísticas, ou seja, que o que determina o emprego desta ou daquela forma são os usos e contextos em que os falantes utilizam a língua. Na verdade, agora eu vou falar sobre articulando a teoria à prática, uma proposta de intervenção. Então, seria assim, através de discussões de problemas da escola, busca-se propostas para a prática pedagógica, pois o ensino da língua hoje é um desafio, né? Na verdade, você está sempre sendo desafiado, porque como está sempre surgindo novas coisas, a língua está sempre evoluindo.
delineando conteúdos que indicam o procedimento de aprendizagem. No embasamento desse ensino da língua, são utilizadas 3 práticas discursivas, que seria a prática oral, a leitura e a escrita, e que são utilizadas em sala e todas as 3 podem ser utilizadas como método de trabalho em sala de aula. No ensino da gramática, é fundamental planejar as aulas de português de maneira a contribuir para a compreensão funcional e discursiva da gramática. E assim, e sempre levando em conta o que o aluno já tem de conhecimento sobre a língua portuguesa, já tem de conhecimento do que traz dessa tal língua materna, para você conseguir, né? E a gramática também tem como objetivo a meta não de escrever bem, mas sim de despertar no aluno o conhecimento da língua e sua ampla abrangência, né? Então, assim, o aluno tem que ter algum conhecimento da língua, né? E daí, assim, para avaliar a língua, a gramática, pode ser observada a prática oral, pode ser observada a prática da leitura e pode ser observada a prática da escrita. A da oral seria que o aluno da linguagem oral que seja eficaz no uso da língua, ou seja, defenda os pontos de vista de narração, de relato, de relatar, de expor, de intervir, de formular textos. Já na parte de leitura, que o aluno tenha entendimento do que está lendo, da coesão de entendimento da leitura. E da escrita, que ele tenha uma clareza nas exposições de suas ideias, na adequação do nível de linguagem ao padrão que ele quer escrever. Da minha parte seria isso. E nesse artigo é bem interessante, eu até vou passar o link, ele mostra uma articulação da prática pedagógica, conteúdos que podem ser trabalhados na educação infantil e nas séries iniciais, com o conteúdo e as metodologias que podem ser trabalhadas. Então, da nossa parte era isso. Eu só achei interessante uma colocação ali, uma pergunta que a Samara fez sobre se deve ser abandonada a gramática no ensino da língua portuguesa. Eu não vejo a língua portuguesa sendo ensinada sem na verdade, ali é um questionamento. É um questionamento. Sim. Eu não sei o que a turma acha, mas eu acho assim que não tem ensino de nenhuma língua sem a gramática, né? Não, ele não que ele não diz, ele não afirma, ele se questiona para que o ensino da língua portuguesa seja mais ou menos interessante. Eu entendi as colocações. Só quis discutir a questão da gramática. Eu acho assim, dizem que a gente precisa aprender pelo menos uma língua, né, que seja do nosso próprio país, né? Então eu acho que aí na língua portuguesa somos um pouco deficientes, né? O artigo da autora, ela prioriza o uso da língua materna, não que, que seja um texto que ela vá escrever formal, de forma formal. Então é isso que ela coloca como extinguir, assim, entre aspas, a gramática, aquelas regrinhas que iriam... Eu acho o ensino da língua portuguesa fascinante. Eu pelo menos, acho uma das disciplinas mais interessantes, sempre gostei. Eu acho que a gramática anda junto com o ensino da língua portuguesa, não tem? Não é identidade.